Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, mais um react ao Flow Podcast. Acho que mais um da série T-Rex Vegano, né? A nossa série onde a gente reage a questões sobre criacionismo, evolucionismo e tudo mais. Pastor explica de onde vieram os dinossauros. Lamarte Pozella, espero ter falado o nome dele certo. E vamos usar esse react de desculpa para falar de biologia, paleontologia e tudo mais o que der para encaixar, não é mesmo? Mas antes, esse canal precisa da sua ajuda para crescer e continuar crescendo. Sou muito grato por todos os inscritos que já estão junto conosco. Mas se você caiu nesse vídeo, considere se inscrever até o final do vídeo, deixar seu like, seu comentário, se você quiser e se você puder. Se você é inscrito nesse canal, não se esqueça de espalhar a mensagem, né? Lá no grupo de Telegram, lá no grupo do WhatsApp, quem não quer nada, fala, olha o que esse cara tá falando. Apresente a série de Rex Vegano pra ele, que é uma série muito legal aqui do nosso canal de reacts e de vídeos, não é? E você que já caiu alguns vídeos aqui e não tem certeza se é inscrito, verifique sua inscrição. Se você é espectador recorrente, mas às vezes, puta, não sei se eu sou inscrito no canal, mas sempre que aparece na home eu assisto. Verifique a inscrição aí, não custa nada. Chega em enrolação e vamos lá pro vídeo, mas antes aquele disclaimer de sempre. Esse vídeo não tem como propósito falar mal de fé, de religião e tudo mais. A fé é um conhecimento humano e é um fenômeno humano tão mais importante, não sei, eu me perdi nas palavras, mas é tão importante quanto, isso que eu queria falar, tão importante quanto o fenômeno da ciência. Certo? A fé é importante para o ser humano, é uma construção que tem grande valor histórico, espiritual, sociológico, filosófico, mas não é ciência. E não é porque a ciência é melhor, é só porque a ciência parte de um pressuposto, parte de uma metodologia que a fé não tem. Certo? Os dois podem se conversar, mas os dois nunca vão se fundir 100%. Porque partem de visões e premissas diferentes de análise do mundo. Mas os dois não são antagonistas. É importante frisar isso. Não é porque dois fenômenos sociológicos não se fundem 100% que eles são antagonistas. Eles podem ser complementares, eles podem ter intersecções, eles podem conviver juntos de maneira pacífica e dialógica. Tudo bem? Ó, o Tonho Robert mandou aqui, ó. Se a Terra só tem cerca de 7.000 anos, como muitos religiosos afirmam, como explicar a existência dos dinossauros e depois sua extinção? Tu também acha que a Terra tem por volta de 7.000 anos? Não tenho certeza. Não tenho certeza pelo seguinte, eu vou te explicar biblicamente. O que as pessoas dizem é o fato do relato do Gênesis Deus criou tal no primeiro dia, houve tarde, houve manhã no dia primeiro. Deus criou assim, entendeu? A palavra dia no hebraico é yom. No dia é be-yom. Pode traduzir a palavra dia. Só que no final do capítulo 2, quando ele fala, esta é a gênesis dos céus e a terra, e aí no português está quando Deus criou os céus e a terra. Só que essa mesma palavra quando é Beyom. Então a mesma expressão que traduz um dia está traduzindo o período todo. Então, cara, para mim não faz diferença. Deus pode ter criado em 6 dias? Pode. Mas pode ser que não tenha. O texto bíblico me permite dizer isso. Me permite, eu só não quero ter a desonestidade teológica de alguns dizer, não, mas é assim. Mas isso é o que você acha. O que o texto diz é Be-Yom. Be-Yom traduz um dia? Traduz, mas traduz um período muito maior. Está traduzindo o período todo. Então, para que eu vou ficar, sabe, dogmatizando o que a Bíblia não está falando? Então, se chegar lá no céu, Deus falou, não, foi em 6 dias. Bom, que bom, Senhor. Você podia ter criado tudo de uma vez só. Agora, eu não vou discutir em função disso, cara. Eu vou falar aquilo que para mim é o fundamental. E até inclusive tem a separação de interpretações, né? Você dentro da teologia, você tem a interpretação literal de Gênesis 1 a 6, 1 a 4.
Aquela primeira partinha de Gênesis ali, não sei. Que fala principalmente antes de Noé, a interpretação literal, e tem dentro da teologia, se eu não me engano, você tem espaço também para interpretação metafórica, interpretação mítica, não no sentido de mentira, mas no sentido de um mito de criação e um mito de construção de um povo étnico que é um povo judaico, né? Tanto que o Gênesis ele não tem função explicativa no sentido que nós temos hoje de ciência. É uma explicação pedagógica. O Gênesis ali no comecinho ele é muito mais pedagógico do que explicar os fenômenos que constituem fisicamente e estruturalmente isso que nós chamamos de mundo, né? Ele tá explicando pedagogicamente uma série de informações que naquele tempo histórico aquele povo precisava, né? Então, quando eu falo de complementar, é isso. O Gênesis, ele não dá uma explicação de como, ele dá uma explicação do quê. O que foi feito, o que foi criado, quem criou. Agora, como, o Gênesis não dá. E não é... Eu acho interessante que nós conseguimos visualizar e falar, ó, se Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra nos deu inteligência, e ele rege a história da humanidade, ele nos deu ferramentas e conhecimento para nós mesmos aprendermos e descobrirmos como ele criou. Entende a brisa que eu tô chegando? Tipo, nós mesmos estamos aprendendo e entendendo o que ele criou e como ele criou, através de uma metodologia que é uma metodologia científica, certo? A gente fez a medição, a gente viu, o universo tem cerca de 4,7... Universo não, né? O planeta. 4,7 bilhões de anos. O universo mais de 10, né? A gente chegou à ideia de, com a evolução, quais que são os ancestrais em comum, quais são os primeiros seres vivos que que surgiram, foram criados dentro do planeta. A gente tem noção de que a gravidade é uma força fundamental e que os planetas são todos circulares por conta dela. Circulares no sentido de como é nossos planetas. A gente tem noção de que o nosso planeta precisa do efeito estufa, precisa dos polos magnéticos para conseguir sobreviver, senão os raios solares iam matar qualquer tipo de vida que nós tivermos aqui. Nós estamos descobrindo, certo? E isso não é antagônico. Esse aqui é o meu ponto lá na introdução. Isso não é antagônico. Inclusive, muitos cientistas, o mais famoso, né, que acho que todo mundo cita, o Giordano Bruno, era um cara que tinha essa mentalidade, né? Infelizmente não deu muito bom pra ele lá na época dele, mas ele tinha essa mentalidade de tipo, mano, eu tô descobrindo a criação divina com os meus estudos. Eu tô descobrindo as estruturas que Deus criou, eu tô descobrindo como ele criou, eu tô descobrindo o universo que ele criou. Porque ele nos deu possibilidade, né? Tem aquela coisa de que Deus nos deu a inteligência, né? Pra gente caminhar com as próprias pernas. Ele não precisava ter falado tudo. E na época, inclusive, a gente, se ele mandasse essa mensagem pros judeus, eles não teriam nem como interpretar, porque o conhecimento foi construído em etapas, né? Então imagina Deus tentando explicar, não que os judaicos eram burros, tá ligado? Mas os povos antigos são muito inteligentes. Mas imagina ele tentando explicar que o planeta tinha 4, bilhões de anos e você poderia ver isso através de decaimentos radioativos que ele deixou, que são os decaimentos dos elementos radioativos como urânio, como carbono. Putz, é um conhecimento muito específico, né? Que a gente construiu com o tempo. E de novo, não é que eles não eram inteligentes, mas o conhecimento ainda estava sendo construído, né? E aí ele mandou mais uma. O que significa, dentro da visão interpretada por Daniel da estátua, sendo os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro,
Os dedos significam os Estados Unidos? Pô, aqui, então... Essa é uma pergunta de um cristão que você voou, né? Que você ficou completamente Total. Eu já ouvi a interpretação de que eram os reinos lá da Grécia, da Roma. Eu já ouvi uma interpretação dos bagulhos do Daniel, mas de Estados Unidos nunca tinha ouvido falar. E pra mim isso aqui parece meio espetaculoso. Eu não sei, sei lá, isso é importante? Não, é importante. É importante. Tudo que é profético vira espetaculoso, Igor. Não tô falando no sentido pejorativo, mas que, tipo, as profecias são teatrais, né? São espetaculosas. Então as interpretações muitas vezes fogem. Na escatologia é importante. Tá. É que Daniel... Ô, gente, sabe o que é escatologia? A escatologia que ele falou não era bosta, cara. Escatologia é o estudo do fim, não é? O estudo do final do mundo. Como serão os últimos dias, as últimas dores. Era o estudo do fim, cara. Já pensou ver um pastor aqui que estuda? É que a palavra é polissêmica, né? Então você se usa escatologia também para coisas nojentas, coisas viscerais, coisas perturbadoras. Ou coisas nojentas, como o cocô, né? O cara que estuda bosta. Fazer um teste aí, ó. Vai, eu trouxe meus pratos cozinhos aqui. Cheira esse cocô. A visão, esse Daniel capítulo 2, o grande rei Nabucodonosor, ele vivia na Babilônia e naquele tempo eles acreditavam... Eu acho que não. Eu julguei mal, né? Eu faço uma retratação. Nem sei se encaixa na hipótese do T-Rex vegano aqui, esse vídeo. Mas vai entrar pra playlist. Lembrando que o T-Rex vegano não é só uma zoeirinha inocente, tá ligado? Não tenho nada contra Marcus Elbrin. Eu espero que isso não seja desrespeitoso com ele. Só que, desculpa. Se você quiser entender, também volta lá atrás nos vídeos do Elbrin. Porque T-Rex vegano eu uso basicamente como uma piadinha pra hipóteses estapafúrdidas sobre biologia. Tudo que é uma hipótese muito estapafúrdida, com todo respeito à pessoa que tá transmitindo essa hipótese, eu chamo de T-Rex vegano, porque o T-Rex vegano é o exemplo maior disso. T-Rex vegano e Marco Polo viu dinossauro na China. E, cara, só de lembrar eu acho engraçado, porque me quebra muito. Acreditavam que qualquer sonho era presságio de Deus. Então ele teve um sonho de uma estátua enorme. Cabeça de ouro, os ombros de prata, depois o ventre de bronze, as pernas de ferro e a parte do joelho para baixo, até os pés, barro misturado com ferro. E ali, claramente, ele procura os intérpretes, ninguém conseguiu interpretar e o Daniel interpretou. Ele disse, olha, a cabeça de ouro, rei, é você, é a Babilônia. Depois de você, virá um outro reino que será sucedido. Esse reino é o reino de prata. E ele diz que são os persas. E foi o que aconteceu. Foi essa interpretação que eu já ouvi. Que cada metal simboliza um reino. E tipo, sei lá, Roma usava muito bronze. Daí tipo, vai ser o metal de bronze, sei lá. Essa era a interpretação que eu tinha ouvido, porque é uma interpretação que faz sentido com a cronologia histórica, né? Do que aconteceu. Depois virá um outro reino, que são os gregos, fala do ventre. E por último lugar virá um reino de ferro. E de fato, os romanos... Ferro, né? Não bronze. Eles Você viu que a interpretação marcou minha vida, né? Que eu lembro muito bem. tinham como metal que o simbolizava o ferro. Agora, o que significa o barro misturado com ferro? Isso é uma coisa alegórica, eu tenho uma interpretação, porque no final, esses reinos que representados pela estátua, representam todos os povos que se levantaram contra Deus. E de fato, Babilônia levou o povo cativo, os persas também, ficaram cativos na Pérsia. Depois os gregos aculturaram, a própria guerra dos Macabeus que eu citei, os gregos invadiram toda a região palestina, Egito, tudo, e dominaram os judeus. E por último os romanos. Né? No tempo que Jesus nasceu, estava debaixo do jugo romano. Quando chega na parte final, o texto diz que uma pedra veio, bateu na pedra do pé da estátua, e a estátua foi
destruída. E aquela pedra foi crescendo e se tornou o governo de Deus, o governo do Messias. Então, quando você olha para a interpretação do que vai acontecer, Daniel viu tudo, a sucessão de reinos muito antes de acontecer. Isso é incrível. Ele estava no governo babilônico, ele morreu logo no início do governo dos persas, que ele ainda pegou o Dario, né, que era o preposto lá do Ciro. Mas ele não viu os gregos, ele não viu os romanos, mas ele profetizou. O reino do anticristo, que esse reino final, na minha opinião, ele vai ser uma combinação de um regime duro, representado pelo ferro, com um regime de democracia, representado pela maleabilidade do barro. Então, eu acredito que o reinado do anticristo ele vai ter características de democracia, mas, no fundo, ele terá características de um totalitarismo. Entendi. Rapaz, pastor, cuidado que esse corte vai ser feito, vai ser replicado no WhatsApp, no Telegram, rapaz. Isso vai dar margem para interpretação muito, muito perigosa, cara. Porque daqui a pouco vão falar que o governo Lula o governo da China é o governo do anticristo, cara. Porque a interpretação que ele deu é muito subjetiva e muito vaga, né? Do que é democracia, do que é duro, do que brinca com conceitos que no imaginário das pessoas pode gerar uma mensagem perigosa, com todo respeito ao pastor, assim. Mas ele poderia definir melhor, porque eu não sou expert na interpretação, mas não fica coeso ou fica com a continuidade da interpretação do Daniel, porque a interpretação do Daniel é estruturas metálicas que simbolizam um tipo de reino, não estruturas metálicas que simbolizam um tipo de governo. Entende o que eu tô querendo dizer? As estruturas metálicas simbolizavam aquele reino porque aquele reino, de alguma maneira, usava aquele metal, ou aquele metal era importante para aquele reino. Não é? Ou tô maluco? Porque ele mesmo falou do ferro da questão dos romanos, né? Então essa continuidade vira uma representação de um tipo de governo e ficaria até meio anacrônico e não encaixaria bem. Porque esse tipo de governo que ele deu pode se encaixar na interpretação subjetiva de vários países que existem e já existiram, né? Pode se encaixar em vários países que já existiram, se existiram, porque é um conceito vago, subjetivo. Se eu pudesse dar um conselho pra ele, não que eu tenha lá influência ou nada, mas cuidado com essa interpretação e espalhar essa interpretação de maneira tão geral, que pode gerar confusão nos fiéis e confusão em pessoas que já estão radicalizadas dentro de teorias conspiratórias. Isso pode gerar danos intelectuais e conflitos que ele mesmo não está calculando. Então seria mais prudente, tipo, reformular e, tipo, deixar mais claro o que ele está querendo dizer com democracia e com autoritarismo. Porque jogar vagamente, ele abre margem para expectativa. Tanto que eu já pensei nisso. Uma pessoa pode olhar esse vídeo e encaixar com o governo Lula, porque dentro da perspectiva de algumas pessoas, o governo, estruturas que nem são do governo, como por exemplo o STF, estão sendo autoritários na interpretação de certas pessoas, assim, de certos grupos mais radicalizados à direita, de bolsonaristas e tudo mais. Então, viu, eu que nem tô dentro desse grupo, ouvi e já pensei, caramba, um cara pode recortar e usar isso pra acusar certos governos, pra acusar uma série de coisas. Porque como é algo muito aberto, a interpretação do Daniel não, a interpretação do Daniel era fechada. Ó, esse é um metal que representa um povo específico. Tanto que você consegue fechar. Agora a interpretação mais vaga gera problemas. Mas é isso. E com todo o respeito do mundo, por favor, não veja isso como um ataque ou uma afronta. É só uma preocupação de comunicação mesmo, porque a comunicação é importante. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser e se você puder. Até uma próxima e tchau!